Fala pessoal, boa noite. Vamos chegando aí para mais uma live. Hoje a live será sobre entorse de tornozelo. Meu querido amigo Yuri. Fala Yuri. Fala aí, Gui, tudo bem? Beleza, e aí? Tudo em paz. Me ouvindo bem? Tô lhe ouvindo. Você me escuta também? Sim, tranquilo. Perfeito. Tem aula ainda hoje? Ainda hoje. A noite ainda é longa, né? É. Beleza. Como é que estão as coisas por aí? Frio por aí? Começou a esfriar um pouco. Tá chovendo agora a tarde toda. Sério? Pensei que nem ia chover, mas começou a chover. Mas o friozinho Aham. começou a apertar também um pouco hoje. Caraca, ainda bem que eu trouxe blusa também. Eu tava aqui, começou a bater um frio, a mão começou a ficar gelada. Eu falei, ô, é nervosismo. Ou é frio mesmo, pô. Que isso. Mas é isso aí. A Ana passando por aqui também. Aninha, O Celino, o Thiago, vamos esperando o pessoal chegar. Tava lembrando, fechou. há uns anos atrás, né? Ainda que não pareça, eu já fui atleta. E você já viu, né? Quem é atleta, se não tem torce, na verdade não foi um atleta, né? E eu tava lembrando, cara, de quando eu torci meu pé assim, pra valer. Foi uma vez só, né? Mas pra valer foi lá em 2005, vai, 2004, eu acho. E naquele tempo eu torci o pé, cheguei lá no hospital, o pé já estava inchado ali. O médico falou: Ah, vamos bater uma chapa para ver se não deu nada, senão a gente vê o que faz. E o cara fez lá o raio-x, viu que não tinha nada, falou: vamos engessar. Não tem nada, mas vamos engessar, né? Beleza, eu falei: Tá bom, se não tem nada, se você falou que tem que engessar, vamos embora. E aí engessou, eu não, né? Eu tava no que? Primeiro, entre primeiro e terceiro ano do ensino médio. Aham. E faltava uma semana para duas finais que a gente tinha, né? Já viu, isso é estadual, final escolar é aquela coisa, adolescente. E aí eu falei, putz, eu vou jogar, eu vou arrancar esses gesso aqui. Uma semana depois eu não estava doendo, eu falei, meu pai pegar a serrinha, a gente foi lá, serrou e abriu o negócio. O pé tava murchinho, né, roxo, etc. É verdade. Mas aí eu fiquei pensando, naquela época cada um falava, né, assim, faz isso, faz aquilo, faz quente, faz gelado, faz contraste, ingessa, enfim, cada um falava uma coisa. Tinha aquela pessoa que falava assim, não, é só bater o pé no chão e boa. Enfim, e eu fiquei perdido, né? Quando eu comecei a estudar físio, várias coisas eu fui aprendendo, até depois a gente ter alguns protocolos ou medidas que vão Mais contra aquilo que foi assertivas. feito. Isso, que foi contra ou vão contra aquilo que me foi feito, né? E tal. E essa história foi para introduzir bem o que a gente vai acabar falando hoje, que eu acho que vai ser bem diferente do que foi naquela época. E para isso eu precisava também de alguém que fosse referência, né? E você é uma pessoa que é referência não só para mim, mas para muita gente, Boa. dentro da fisiodesportiva principalmente. E eu acho que você tem muito a contribuir com todo mundo aqui. O pessoal está chegando e queria que você se apresentasse para quem não te conhece, conhecer um pouquinho, né? E quem já te conhece, conhecer um pouco mais. E depois a gente vai introduzindo esse tema aí. Boa. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar falando aqui com você, Gui, que é sempre importante a gente trazer um pouco dessas verdades que muitas vezes parecem que são omitidas, meio que proposital, né? Então, ou parece que o erro persiste por tanto tempo que o pessoal só vai mantendo aquela condição ali, né, do erro postergar muito tempo, né? Bom, o Justamente. ponto interessante, né? Então, antes de começar a discutir sobre isso, fazer minha apresentação. Meu nome é Yuri Franco, eu sou fisioterapeuta de formação.
Sou de Maceió, me formei lá. Vim para São Paulo para fazer minha especialização. Fiz lá na fisioterapia musculoesquelética, lá na Santa Casa. E logo na sequência eu emendei para a área um pouco mais acadêmica também, né? Então fiz o mestrado, fiz o doutorado. Então acabei em 2019. Porém, a fisioterapia esportiva sempre foi paixão, né? Então desde que eu entrei na faculdade eu sempre soube que queria fazer fisioterapia esportiva. É que eu Aham. costumo falar para os meus alunos que não faça isso. Se permita passar por outras experiências também, né? Então, mas basicamente foi isso. Então, sempre quis trabalhar com fisioterapia esportiva. Atuei agora, recentemente, em 2020, no Oeste Futebol Clube, né? Legal. E tive passagens também em algumas convocações com as meninas da Seleção Brasileira Feminina. Então, passei com as meninas da base, passei com as meninas do profissional. E atuo Legal. clinicamente também dentro dessa área da fisioterapia esportiva e da traumato-ortopedia. Então, é isso. E por incrível que Legal. pareça, então se tornozelo é uma coisa bem comum, tá? Né? Pois é, né, você deve ver muito isso na sua rotina, e principalmente nessa população, nesse conjunto de pessoas que praticam atividade que envolve contato, Isso. que envolve, né, demanda física, que demanda parada brusca, enfim. Então deve ser muito comum, e depois a gente vai ver você falar. Mas para a gente introduzir, eu queria saber o seguinte: é muito diferente hoje em dia tratar uma entorse de tornozelo de acordo com aquilo que foi feito lá em 2003, 2004, 2005? É bem diferente. Também passei por algumas experiências, né? Ah, Sempre fui é? envolvido com esporte dentro da escola, e sempre tem os jogos, né? Os interclasses da Sim, vida. sim. E eu tive um entorse feio brincando de handebol, no meu terceiro ano. Imagina, terceiro ano ali, Caraca. já na bica de começar as coisas de vestibular e tudo mais, eu tive um entorse até um pouquinho feia, protocolo Aham, mesmo. aham. Fui escondido para casa, né, naquela coisa, só que chegou no final do dia eu não tava aguentando mais de dor, fui pro hospital. Chegamos lá no hospital, mesma coisa, faz um raio-x, ó, não tem nada, mas vamos. E aí passa aqueles 15 dias lá, pesão para cima, Aham, sem apoiar o pé e tudo mais. Não fui tratado com fisioterapia nesse momento. tá. E aí depois eu fui tendo algumas entorses de repetição nesse mesmo pé durante a faculdade. Caraca. Ah, o que gera, acho que até uma condição de instabilidade crônica, que é uma das condições que a gente vai discutir um pouquinho hoje. Aham, Mas é aquela coisa, do que foi feito antes, porque a gente vê hoje dentro da literatura como sendo uma condição mais certa, tem muita coisa diferente, aham. sim. É interessante você falar nisso, porque eu cheguei a usar aquelas não botinhas, mas aquelas tornozeleiras bem mais rígidas que eles Uhum. vendem para atletas de voleibol, né, para proteger entorse. Me enfaixei por muito tempo, mas também não fiz fisioterapia. Não teve indicação, não Aham. teve encaminhamento. E por conta própria eu falei, vou fazer uns treinos de equilíbrio. Meu professor, né, na época falava para fazer isso. Mas o que me chamou a atenção foi isso que você falou também no cuidado imediato ali, ou seja, a primeira coisa a se fazer, né? É Isso. para ser encaminhado para fazer um raio-x, não é assim como em alguns jogos que eu fui já como fisioterapeuta ou como atleta, e acontecer algumas coisas assim, sempre tinha algum fisioterapeuta ali na hora, né, para avaliar, etc. Aham. E eu lembro que uma vez um jogador rompeu o ligamento, o tendão calcâneo, e o fisioterapeuta falou, ah, não, eu acho que é uma entorse e tal. Eu falei, mas peraí, deixa eu dar uma olhada. Eu fui ver e falei, cara, não é entorse não, rompeu. Então, assim, É. a pessoa caiu, supostamente teve uma entorse. O que que eu faço? Bom, esse é um ponto super interessante, né? Hoje a gente já tem algumas predições clínicas básicas para o pronto atendimento, né? Tá, Hoje em dia tem uma regra muito famosa, que é a regra de Ottawa, que é uma regra justamente para a gente definir bandeiras vermelhas, né? Então, ponto interessante, a partir do momento que eu tenho bandeira vermelha, eu como fisioterapeuta, eu seguro um pouco minha onda e passo o aham, bastão para o nosso colega médico e digo, ó, agora está aí na sua mão, talvez a conduta seja a partir disso. Regra de Ottawa, simples. A gente vai fazer palpações na região do tornozelo. Basicamente, palpação dos maléolos, palpação do navicular, palpação da base do quinto,
associado a uma queixa clínica do paciente de não conseguir suportar o peso. Hoje em dia tem alguns pontos ali de 2, 4 ou Tá, 6 passos e o paciente não conseguir fazer isso. Então, se tá. ele apresentar dor na região maleolar, né, até 6 centímetros acima, dor na base do quinto meta, dor em cima do navicular e a incapacidade de suportar o peso por 2, 3, ou 2, 4 ou 6 passos, aí a depender da literatura, Aham. sinal sugestivo que ele pode ter uma suspeita de fratura ali na região do pé e tornozelo. Fora Uhum. isso, cabe a gente estar investigando todas as estruturas que estão ali em volta, né? Então, Sim. desde da integridade ali do tendão de Aquiles, que é um cara que é super forte, mas a regra de Ottawa talvez seja o principal. Deu positivo Tá. qualquer um desses, é indicativo aí desse cara passar por uma radiografia. Só nisso é que a gente Aham. vai pensar em sugerir uma radiografia para ele. Legal. É importante você falar isso porque, na grande maioria, a gente não tem, como em alguns casos, uma grande entorse. Por exemplo, eu já presenciei uma luxação de tornozelo. Uhum. Então, assim, né, não é muito evidente que houve ali um dano Que tem alguma físico, coisa errada, né? né? Mas em alguns casos, por exemplo, tem uma entorse, digamos, leve, e é importante saber esses dados que você mencionou para avaliar a gravidade, para avaliar possivelmente, Justo. né, a necessidade do encaminhamento. Uhum. Mas vamos supor que esse paciente foi avaliado ali pela físio como uma entorse realmente sem outros traumas ou rompimentos ou possibilidade de uma bandeira vermelha e necessidade de encaminhamento. O que um Certo. fisioterapeuta tem que saber para fazer ali como os próximos passos, já logo ali no momento? Perfeito. Bom, primeiro ponto, né, que sempre se pensou, né, Gui, era de segurar a carga desse cara por completo. Então, tira o pé dele do chão Aham, e aí a gente não faz mais nada. tá. Pontos interessantes que a gente tem que levar em consideração. A imobilização seletiva ela é muito boa, principalmente dentro dos 10 primeiros dias, Gui. Ou Tá. seja, então o uso daqueles aircasts da vida, o uso de talvez das próprias tornozeleiras ali que a gente Tá. consiga ter, né? São pontos interessantes da gente ter nesse Aham. primeiro momento. Ah, e se você conseguir botar esse cara dentro de um RoboFoot para que ele comece a fazer uma carga pelo menos parcial, isso daí já seria muito interessante. O Legal. repouso absoluto, juntamente com aquelas condições de não fazer nada, hoje em dia meio que a gente não utiliza mais. E Tá. aí vem um outro ponto super interessante que vale a pena, que é bem recente também, a gente está discutindo, que é o uso do gelo, né? Aham. Todo mundo aqui já foi ou já pensou logo, cara, vamos meter um gelo nesse cara. Bom, hoje em dia, se a gente está dentro de uma rotina de um clube de futebol, o gelo, cara, é sagrado dentro dos 2 primeiros dias. Ninguém mexe até passar os 2 primeiros dias do gelo, né? Aham. É uma Aham. entidade que a gente não consegue meio que tirar ele ali daquele momento. Mas tem uma revisão sistemática brasileira que mostra que nessa condição mais aguda, o gelo associado com outras condições não vai trazer muita diferença. E o Entendi. mais interessante é que não tem evidência suficiente que suporte também o gelo do uso sozinho. Olha que coisa. Imagina isso. É uma revisão com 2 artigos apenas, e os artigos eles Aham. datam da década de 80, cara. Então, Caraca. meio que, sabe aquela verdade que foi falada, foi falada, foi falada, e Aham. virou meio que consenso daquela coisa, e Aham. ninguém mais pesquisou, essa galera começou a estudar isso daí e viu. Então, os artigos que veem a associação do gelo com outras condições dentro da físio, cara, não traz na verdade, não tem benefício a mais pelo uso do gelo. Sim. Então, parece que dentro do que a gente tem de evidência hoje, parece que o gelo aí tá em xeque. Mas cabe a ressalva sempre das características que o próprio gelo tem, né? O gelo é um Sim, sim. excelente analgésico, né? Ou talvez um anti-inflamatório, talvez local ali, se a gente fosse pensar, por toda a teoria que tem por trás dele, mas as evidências parece que não estão suportando mais muito o uso Entendi. dele aí. É aquilo, né? Todo físio que trabalha beira de quadra tem que ter um gelinho ali, senão não é É, considerado fisioterapeuta de beira de quadra. Mas é interessante você falar o quanto que a gente entende isso hoje, né? Do que, não vamos dizer funciona ou não funciona, mas
a especificidade de cada coisa, né? Igual Isso. você mencionou do gelo. Isso é interessante, né, Gui? E o gelo, dentro da fisioterapia esportiva, é algo muito. É o que eu falei, é uma entidade, né? Não tem como fazer Sim, isso. sim. Na época de graduação, eu estagiei num clube lá em Maceió, e aí meu irmão de vez em quando ia comigo lá, para ficar vendo os Aham. treinos e tudo mais. E aí ele falava, cara, eu quando crescer vou ser fisioterapeuta também, pô. Falei, por quê? Ele, cara, tudo que chega você fala, ó, gelinho 15 minutos, gelinho 15 minutos. Né? Pô, aí Então, fica fácil. então tem essa característica, né? Justamente. Aham. Mas eu acho que quando a gente pensa, para basear um pouquinho mais nessa condição de evidência, Aham. a plausibilidade que tem, ela é muito clara para a gente. Todos aqueles aspectos de Sim, hipóxia sim. secundária e tudo mais, cara, mas parece que clinicamente não muda muito. É. Ah, então, A gente tem que cabe pensar, aí. cabe a gente, eu acho, pensar mais também, né, nessa questão que você mencionou, né? O paciente está assustado, teoricamente viu a lesão, né? Isso. Geralmente tem a reação do momento e, E querendo ou dói, não, né? o gelo, e dói, é. Então, querendo ou não, na hora que você coloca um gelo, vai ter o efeito, possivelmente, Sim, pelo menos analgésico, ou que modifica a nossa edição, mas uhum, existem outras coisas, né? justo. Um atleta que fala, pô, tô com o gelo aqui, tô sendo cuidado, enfim, vai modificar a minha Tem dor todos esses aspectos e tudo associados. mais, né? Fato. E que você mencionou do suporte parcial de peso, da questão de restringir pelo menos por 10 dias é muito interessante, né? Que a maioria diz, não, fica repouso até a dor passar ou até o inchaço passar para retornar a deambular, a fazer Isso. alguma coisa desse tipo. Depois desses 10 dias, a gente se baseia no que mais ou menos para falar para o paciente progredir numa físio, porque até então ele já pode, né, ter iniciado a físio. Isso. Na verdade, a físio ela entra quase que imediato, né? Então, Aham, acalmou ali aqueles processos dolorosos, que isso vai durar aí 1, 2 dias, talvez. A físio já pode entrar de maneira muito mais efetiva, né? tá. Ah, Pensando nessas condições de evolução do quadro do paciente, um ponto super interessante que a gente tem para fazer está voltado muito mais ao autorrelato desse paciente. Isso é Legal. algo muito importante, né? Aham. Porque a gente pensa numa condição assim, quem sofre entorse de tornozelo, quem que é? É atleta. Só que atleta, dentro das lesões de tornozelo, né, das entorses, somente 40% está voltado à prática esportiva. Ou seja, 60% dessas lesões elas vão acontecer na população normal. Aham. Imagina lá a minha tia que torceu o pé quando estava saindo do trabalho. Cara, será que ela vai ter capacidade de fazer todos os Justamente. testes que a gente tem? Um hop test? Será que tem uma capacidade de fazer, enfim, um trabalho mais funcional especificamente do que a gente pensa, né? Quando se tem Sim. progressões dentro da literatura hoje. Então, por isso que eu acho que um ponto primordial que a gente tem que levar sempre em consideração é o autorrelato desse paciente. Autorrelato de Sim. quê, né? Autorrelato de dor, sensação de edema e principalmente sensação de estabilidade. Se o paciente ele relata qualquer um Hum, desses três, opa, segura a onda, tenta evoluir mais alguma coisa dentro do processo da físio para poder adiantar um pouco mais legal. a fase de reabilitação dele. Então, autorrelato nessas três condições: dor, edema e Legal. sensação de instabilidade. Talvez são os três principais pontos que a gente tem que levar em consideração para conseguir Tá. evoluir Tá. no tratamento desse paciente. Interessante. Pensando na físio como um todo, tanto precoce quanto vai tardia ou Uhum. a longo prazo, existe alguma necessidade de conhecer o grau de entorse? Existe alguma classificação que a gente deva seguir para isso? Aham. A graduação da entorse é bem classicona, né? Aquela grau 1, 2 Uhum. e 3. Um é o Tá. mais de boa, é aquele cara que muitas vezes não vai ter nenhuma lesão, não vai ter nada macroscópico, né, especificamente. Tá. Não vai ter uma ruptura de ligamento bem clara. Grau 2 intermediário já apresenta alguma coisa. Grau 3 é aquela lesão um pouco mais severa, onde vai ter um aspecto muito mais ali de estabilidade e tudo mais. Ah, Pensando em controle propriamente, Gui, ou talvez em medidas para ser tomadas, claro que Uhum. o grau 3 talvez demore um pouco mais no quesito de evolução, né? Pelo Tá. próprio processo natural que essa condição vai ter. Ah, mas é aquela coisa, se eu pego lá, minha tia, que Questão torceu o individual, né? tornozelo,
tá naquele ponto ali, grau 1, 2. Tô com um Sim, atleta que está disputando ali a fase final do Campeonato Paulista. E o cara acabou de ter um entorse e viu grau 3 classicão. E aí, eu vou segurar esse cara por quanto tempo, né? 10 entendi. dias hoje ele vai perder a final do campeonato. Sim, Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. Ah, mas o ponto principal, talvez, que a gente tenha que levar em consideração é que ah, protocolos mais restritivos para esses pacientes, tá, a gente só vai adotar nos casos em que ele venha acontecer, que ele venha evoluir com fraturas, tá? Uma tá, estabilidade muito grande e perceptível. Aquele cara que ele diz, ó, cara, quando eu ando na fase final da marcha, eu sinto que meu pé tá meio bobo, né? Tá tendo essa condição de estabilidade. Ou em um caso muito específico, que é quando a gente tem a lesão da sindesmose, né? tá, Então, esses casos tá, aí, basicamente, são os casos que eu olho, eu observo o meu paciente, talvez eu precise de uma intervenção mais tá. específica médica, cirúrgica, propriamente dito. Fora isso, Uhum, todos os controles vão ser dados dentro da fisioterapia. tá. É até um ponto, né, dois pontos interessantes que você mencionou. Um foi esse da sindesmose, que eu já vi um caso de entorse, que teve ruptura da sindesmose e, se eu não me engano, até fratura da cabeça da fíbula. E foi necessário fazer cirurgia. Então, assim, e foi um torce bobo da pessoa jogando Bom, futebol, né? E a segunda questão é, o LeBron James teve um entorse, se não me engano, de tornozelo recentemente. aham, E ele é um aham, atleta de alto nível, que depende disso, e ele está há vários jogos sem participar por conta dessa entorse. Só que, se eu não me engano, a entorse dele não foi talo fibular, não foi que a gente chama, né, comum ali em inversão, ela aham. foi em eversão. Isso Deltoide, também né? tem, isso tem alguma diferença? Tem. Bom, primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração, né? Meu arcabouço lateral, né? Todas as minhas estruturas laterais, elas são muito mais frágeis, se a gente fosse pensar. Talvez frágil não seja a palavra. É muito mais Tá, suscetível a ter essa suscetível, né? condição, né? Uhum, Na porção lateral, porque eu não tenho nenhum aparato ósseo propriamente dito. Quem faz toda a condição de estabilidade lateral é basicamente tendões e ligamento, né? Já na minha porção medial, eu tenho um puta de um aléolo medial grande ali, né? E junto disso, eu tenho um deltoide. São três faixas muito fortes, fibrosas, né? sim, Cara, se possivelmente ele teve uma lesão do deltoide e teve aí, quando a gente pensa em lesão, uma ruptura, possivelmente é por isso que ele está segurando um pouco a onda. Porque é um dos entendi, fatores que gera instabilidade importante aí no tornozelo do paciente, tá? entendi. Se foi somente aquela condição que o pessoal fala de um estiramento, acho que pensa um pouco. Mas se houve ruptura, então é algo que a gente tem que levar em consideração, sim, nesse ponto, porque já muda toda a característica do que Legal, seria a condição de acompanhamento ou até mesmo a entendi. mudança aí, do paradigma de um controle de carga Hum. mais severo, talvez, desse paciente. É, eu até digo isso porque os narradores, né, quem está falando ali do caso, diz, ele sentiu dor, então por isso não vai jogar. Ou ele sentiu dor, por isso vai ficar fora. Mas é uma concepção até muito genérica, né, para falar que é só isso que eles É, não deixam ele jogar, né? cara, assim, eu tive do lado do cara que está no departamento médico e precisa passar informação para a imprensa, né? Aham, Cara, imagina eu chegar para ele e dizer, ó, ele tá com estabilidade no tornozelo grande, que ele vai precisar de umas 6 semanas aí fora, porque ele rompeu um ligamento. Imagina, se eu falar aham, isso, imagina a manchete, né? LeBron James rompe o ligamento ele só vai dizer rompe o sim, ligamento e tá fora por 6 semanas, né? pois é. Então tem toda essa Envolve muita pegada. O coisa, né? merchan que tá ali em volta, né? Tem muito disso. Entendi. Então, talvez ele esteja com dor, de fato. E aí eles Uhum. falam, não, pela dor a gente vai segurando um pouco mais. Tá na Aham, fase inicial, né? Não tá numa fase tão crítica ali, então dá para segurar ele interessante. dentro dessas seis Legal. semanas aí, que é o prazo médio aí, eu acho que possivelmente que ele vai estar voltando. Tá. Chegando mais para o final, né, tanto da live quanto da reabilitação, quando a gente pensa nisso que você falou de média de tempo, numa entorse, vamos dizer, mais comum, moderada, levando em consideração, né, tanto o atleta quanto a tia ali, que não faz nenhum tipo de atividade, vigor, existe também algum prazo médio que você fala, pô, já era para estar bem e não está bem, é, a gente tem que fazer alguma coisa aí.
Tem, tem. Bom, hoje a literatura ela traz para a gente ali em torno de 3, 6. Tem literatura até que fala de 8 semanas Tá, aí dentro de um prognóstico. Claro, tá. se a gente pensa em um atleta, possivelmente esse cara aí, com todas as estratégias que a gente pensa, né, num controle de carga muito mais específico para ele, aquele cara que está fazendo 2 a 3 vezes por dia, né, a sessão da fisioterapia, diferente lá de uma pessoa normal que Sim, vai estar fazendo 3 vezes na semana, no máximo, né? A gente pensa nesse contexto aí de 3 a 6 semanas como sendo um tá. prazo mais viável para isso daí, né, Gui? Então, esses pontos eu acho que são importantes Legal. de levar em consideração para pensar em um prognóstico aí com esses atletas, né? Ou com esses Uhum. pacientes, na verdade. Legal. E para fim de tratamento, existiria, obviamente, respeitando a individualidade e o objetivo de cada um, retornar para uma atividade, né, ou retornar para uma função de vida diária. Uhum. Existe algo que, independente do paciente, há de ser feito ou avaliado antes da alta ou no final do tratamento? Gui, a gente pode pensar em fatores de risco de uma maneira geral, né? Aí Tá, para a condição de acontecer primeiro. tá. Ah, ponto primordial, histórico de lesões similares a essa. Então, se eu já tenho essa característica, opa, já me acende uma certa bandeira aí, já me levanta uma certa bandeira de um cuidado, né? Tá. Eu até anotei aqui, pacientes de sexo feminino têm uma predisposição maior. Olha aí. O IMC baixo apresenta aí Baixo? uma certa divergência dentro do próprio Uhum. guideline lá que ele fala. A idade é um fator também para isso. A gente entende que pacientes mais Que jovens eles vão coisa. estar mais suscetíveis a essa Uhum. condição, né? Eles vão estar mais suscetíveis, porém, aumenta a cada 5 anos. Então, a cada 5 anos você tem Entendi. uma probabilidade maior, tem uma probabilidade maior, Uhum. né? Ah, e restrição de amplitude é um ponto super interessante da gente pensar. E isso cabe a gente, né, até Certo. dentro de um processo de reabilitação, a gente ter isso em mente, tanto para avaliar como para intervir diretamente Tá. sobre isso, né? Redução de força do quadril, Do por incrível que quadril. pareça. Então, extensores e abdutores são pontos Interessante. interessantes. Se a gente Aham. pensa em toda aquela cascata, né, vindo do valgo de cima para baixo, pode ser um fator também, como também de baixo para cima pode ser aí um fator pré-determinante para isso, né? Tá. E aí também diminuição da performance dentro dos testes funcionais, especificamente aí Aham. o STAR test, esses talvez sejam os pontos primordiais da gente pensar, né? Legal. Uh, Acho que e esses aí pontos dentro são. e aí, dentro disso, eu Aham. acho que cabe muito bem a fisioterapia, né? Para isso Sim. tudo. Então, se eu tenho aí um déficit, uma limitação de amplitude, e no próprio guideline ele fala que a melhor forma para a gente avaliar isso não é aquela na cadeia aberta, mas sim na cadeia fechada, usando o LAND, Tá. né? O LAND teste Tá. é um teste super legal para ser feito e a gente conseguir E em ter, cadeia ter um fechada. padrão de fato, Uhum. né, na cadeia fechada, com o descarga de peso. Ah, terapia manual, por incrível que Tá. pareça, traz sim seus benefícios para esses pacientes, então é algo interessante da gente pensar, né, Uhum. sobre isso, bem como também aí o uso de exercícios, né, de uma modalidade meio que global. Então, Tá. toda a condição de controle de força, a própria condição de equilíbrio postural, e aí quando a gente fala isso, né, tem que levar em consideração não é a postura alinhada, mas sim toda a condição de balanço, né, de Aham. predispor esse paciente à perturbação aí ao Sim. nível do tronco. Sim. Mas é basicamente isso. Então é É aquela que coisa, o tratamento é totalmente ativo, não tem nada numa condição passiva de esperar acontecer, né? sim, é que você trazendo todas essas informações difere um pouco no sentido da que a maioria dos fisioterapeutas tratam uma entorse, principalmente para dar alta ou no final do tratamento, que é treinar equilíbrio, somente. E é aquela questão, né? Você já deve ter vivenciado isso ou visto, chama isso de propriocepção. Né? Não é bem propriocepção. E treinar o equilíbrio não necessariamente significa que o paciente vai estar ali eliminando ou diminuindo riscos. Porque, igual você mencionou, limitação de movimento, dorsiflexão, articulações associadas de controle ativo e, principalmente, se você não prepara o indivíduo para a tarefa que ele executa no dia a dia, Isso.
vai continuar um fator de risco. Ou seja, não é equilíbrio ou propriocepção que eu tenha que treinar necessariamente. Não foi, Justo. né, não foi o desequilíbrio que fez a pessoa torcer, ou que treinado fará não torcer novamente, né? E isso é muito Fato. interessante. Esse é um ponto super legal. Ah, dentro do próprio guideline, ele vai trazendo, né, meio que uma linha do tempo. Ele fala, cara, Aham, beleza, aconteceu, você quer começar a treinar descarga de peso? Ótimo, paciente unipodal, fechou o olho. Beleza, esse é um ponto interessante para começar legal, seu tratamento. Depois disso, a gente vai começar a evoluir um pouco mais e aí tem que entrar legal. com gestual. É o subir e descer a escada, é o subir e descer degrau, é a caminhada lateral, é acelerar, é desacelerar, enfim, todos esses processos o paciente ele tem que passar para que a gente consiga tá trazendo ele de volta. E um ponto Uhum, interessante, né? Como a gente estava comentando mais sobre a condição de esporte, cara, o consultório não imita em nada a prática clínica desse cara. Não pois é, imita em nada o gestual que ele faz. Meu consultório é pois é. pequeno, né, cara? Ele não consegue acelerar 3 metros e saltar. A mesma Aham, coisa que ele não consegue vir, né, correndo com a bola fazer um corte, ou muitas vezes ele vinha acelerado, saltar e receber um desequilíbrio, né? Então isso daí justamente. não tem como a gente tratar essa pessoa sem voltar ele para o Pois é. gestual específico esportivo dele, né? Isso daí eu acho que é algo muito interessante e um ponto talvez Gui, que seja muito legal da gente pensar quando está falando em tornozelo, né? Sim. É que tem uma estrutura tenguinha muito grande ali em volta, né? E a gente pensa, a gente sabe hoje, dentro do perfil de risco também, para as tendinopatias ali daquela região, limitação de amplitude e déficit de força também são fatores de risco aí para Né? acontecer, para surgir, né, essas tendinopatias. Então, se eu Sim, penso nesse contexto, eu não estou pensando somente no tornozelo, na condição da entorse em si, eu tenho que pensar em comorbidades que podem vir associadas a ela. Né? justamente. Então, se eu não intervenho ali numa terapia manual para conseguir uma melhora da amplitude, para que esse cara consiga trabalhar o gestual dele, cara, talvez eu tenha que rever alguns conceitos antes para que a gente consiga evoluir um pouco mais à frente, né? É, Então, é como disseram aqui pensar, mesmo. pensar nesse contexto, né? É como disseram, né? Tem que visar a AVD do paciente, a atividade dele diária, Em tudo. porque não adianta ele estar bom do equilíbrio e falar, ó, mas eu tenho dor, não consigo fazer a subida de uma escada lá em casa. Cara, saindo do tornozelo indo para o joelho, tem um estudo que saiu recente agora, né? A Natália Bittencourt até participou. Cara, além da força, o aspecto Uhum. psicológico influi na reruptura do ligamento cruzado anterior. Olha aí. Cara, então imagina isso, né? Dentro de todo um contexto, né, Gui? Aham, Imagina aquele cara que, sei lá, já o segundo, terceiro, quarto entorse dele ali na carreira, que da última vez ele precisou ficar fora por 2 meses porque não conseguiam fazer ele voltar, a cabeça desse cara, justamente. né? Então, Justamente. novamente, a condição da alta, ela vem junto dor, edema e a Aham, condição do paciente se sentir estável naquele ponto. E aí entra talvez legal. todos os outros aspectos psicossociais que a gente tem aí, né? Medo, Legal. cinesiofobia, enfim, tudo isso eu acho Sim. que são pontos interessantes e que a gente precisa dar valor hoje em dia dentro da nossa reabilitação, porque senão vai ser somente aquela coisa mecânica, individualizada e específica pro tornozelo. E aí a É. gente E não, esquece como um não todo. trata tornozelo somente, né? É isso. E como eu sempre digo, né, a gente tem que, desde a hora que a gente recebe o paciente, raciocina, avalia o problema dele, trata e dá alta. A gente, se não pensar como ele como um todo, não consegue alcançar o objetivo final, nem É, nosso, nem esse, do paciente. esse talvez seja o principal ponto falho que a gente vê hoje em dia, né? E é o que eu É. tento dentro da graduação com os alunos lá, tentar Aham. trazer um pouco desse raciocínio. Cara, não é só o tornozelo É, dele, né? é O isso. tornozelo é importante, mas tem toda Sim. uma característica humana por trás dele também. É a É, família, é o tempo que ele está fora, e a gente sabe, esporte hoje é exposição. Quanto mais exposto justamente. eu tiver, possivelmente mais chance de conseguir outras coisas eu vou estar, né? É, Então, é. tem muito Tem que disso estar lá, daí. né?
Creio que seus alunos estejam ganhando muito, né, por estar aprendendo dessa forma, e a gente também. Já adianto para todo mundo que essa live vai ficar um tempo gravada aqui. Muita gente vai poder acessar depois e aprender. Essas informações eu acho que foram muito ricas. Não só me atualizaram, mas atualizou todo mundo aí. Vai, obviamente, ensinar de uma forma bem direta e objetiva para quem quer aprender. E também até quem não é fisioterapeuta falar para eu preciso fazer tal coisa que me falaram, assiste a live que vai Boa, aprender um pouquinho sobre esse talvez isso, é o né? principal ponto. Cara, É, hoje em dia, quanto menos parado você ficar, pois melhor é. é para você. Pois é. Cara, eu queria te agradecer por dividir seu tempo comigo, dividir Que é isso, seus Gui. conhecimentos com a gente e, né, deixo meu agradecimento para todo mundo também que esteve aqui na live e dizer que se vocês precisam ou querem saber alguma coisa de esportiva, segue o Yuri lá também, ele está sempre com a gente no Fisiortopedia e em outros canais, distribuindo conhecimento aí. Você está no Fisiortopedia, está nos complicando também, não é? Então, Descomplicando também. Descomplicando é uma página aí que a gente tá voltado um pouquinho mais para a base, né? Para pegar um pouco mais aqueles alunos ali que estão na fase final, juntamente com aquela Aham, galera que acabou de se formar, que tem um pouco ainda ali de medo, né? Então, a gente está sim. trazendo um pouco dessa pegada aí do Descomplicando ponto fisioterapia, que é onde a gente está auxiliando. E o Fisiortopedia, eu tô lá no módulo de tornozelo e pé, sou eu que estou com essa galera aí. Então, é isso, Gui. Muito Muito obrigado aí bom. Imagina. pelo convite. Espero ter retribuído aí as expectativas. Foi E sim, fico fiz. sempre à disposição aqui de vocês, de você, Gui, para a gente poder estar batendo papo sobre essas Valeu. temáticas aí que são bem legais. Obrigadão, Yuri. Boa noite aí. Valeu. Boa continuada de jornada, né? Isso, ainda tem aula agora. Precisando também, tô aí. Beleza, Gui. Isso aí. Muito obrigado, Obrigadão, cara. viu? Boa noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.